Olá pessoal, seja bem-vindo à Laura do Mundo. Quem fala aqui evidentemente não é a Laura, é o pai da Laura. E a gente é uma família que já viaja já há algum tempo, a gente tem 10 anos na estrada juntos, né? Perambulando por destinos nacionais e internacionais. E entre os produtos, digamos assim, que a gente já fez, tem essa conversa de roteiros que deram certo, né? Roteiros que deram certo, portanto, é uma série de vídeos que dá conta um pouco dos bastidores da modelagem do roteiro, né? Aquilo que a gente aprendeu, o que deu certo, enfim, tem que tomar cuidado porque é arriscado, né? E o roteiro que deram certo desse vídeo dá conta da Chapada dos Veadeiros, em Goiás, um destino incrível, um lugar maravilhoso. Na nossa experiência, só rivaliza mesmo com a Chapada Diamantina, no interior da Bahia, que pra gente foi uma experiência também incrível. Mas adoramos a Chapada dos Veadeiros, enfim, não tem nenhum porém com relação a ela, é um lugar incrível, mas requer algum cuidadinho, tem que se tomar certos cuidados para a modelagem do roteiro, né? É um destino que eventualmente a gente vai conversar sobre isso, né? Vai requerer aluguel de carro, tem que se pensar direitinho o lugar onde você vai se instalar na região, uma região muito grande, né? A gente está falando de 20 mil quilômetros quadrados, né? Que é a região do parque. Enfim, tem que pensar muitas coisas aí para que o roteiro dê certo, né? E é isso que a gente quer que aconteça com você. Bom, Chapada dos Veadeiros, né? O que é isso? É uma chapada, né? Ou seja, uma grande planície imensa, é uma área tomada praticamente pelo Cerrado e que fica ao norte da cidade de Brasília, em pleno Goiás, né? Mais adiante eu vou falar um pouco do acesso à região. Uma região com essas características, ela é uma região para um turismo de natureza, né? Para você caminhar. E eu quero tranquilizar quem nos assiste para dizer que a região, quer dizer, aqueles que organizam os passeios e tudo mais no parque, tanto o parque quanto fora dele, tem uma política que eu acho bem interessante, que é criar níveis de dificuldade para as atrações, né? Então você tem atrações que são consideradas difíceis ou muito difíceis, né? A Janela do Abismo é uma delas, uma caminhada duríssima. Eu fiz a Janela do Abismo, 8 quilômetros para ir, 8 quilômetros para voltar. Como eu disse, no Cerrado, ou seja, vegetação baixa, o sol inclemente, e não bastando, tinha umas boas pedras para você escalar, né? Foi uma caminhada que durou praticamente, consumiu o dia inteiro. Aquele dia foi imprestável, foi excelente, foi uma experiência maravilhosa, arrependimento zero, pelo contrário, foi muito bom. Mas depois de uma caminhada desse porte, eu fiquei destruído, né? E o dia acabou ali. Mas para quem não está disposto, tem condições de encarar uma coisa desse tipo, tem também, digamos assim, atrações intermediárias, né, de esforço intermediário. Uma delas são os cânions, né? Os cânions já compõem um conjunto, na verdade, de atrações no interior do parque. E você faz aí 1 quilômetro e pouco, 2 quilômetros. Eu vi gente fazendo isso com criança no colo, né? Não tem ladeira nem nada, foi uma atração bem tranquila. Como parte das atrações bem fáceis, você tem, por exemplo, a Fazenda Loquinhas, né? Que fica ali bem próxima de uma das principais cidades da região. Enfim, então é uma região que permite tudo, né? Para quem quer enfrentar um turismo mais hardcore, digamos assim, vai encontrar, vai se estrepar, tá tudo certo. Agora, quem vai com família, com criança menor, há também mil possibilidades de se divertir muito na região, sem perrengue, sem esforço físico muito intenso. Vamos falar um pouquinho de como chegar na Chapada? Nós saímos do Rio de Janeiro, pegamos um voo direto para o aeroporto JK, né, no Distrito Federal, e dali pegamos um carro direto para a Chapada, né? Isso dito de uma maneira muito rápida, porque a gente teve alguns probleminhas, né? O voo foi tranquilo, chegamos lá, nós já tínhamos, né, algumas semanas antes, já tinha feito o aluguel do carro.
escolhido o modelo, enfim, com a tarifa que a gente queria. No entanto, chegamos no aeroporto, houve um atraso para a empresa nos contactar, enfim, entramos no carro e fomos para a concessionária, para a empresa, para pegar o carro, né? Chegamos lá, tivemos a desagradável surpresa de nos deparar com um carro com um modelo que não era aquele que a gente contratou, né? A gente contratou um carro com modelo sedã, que a mala é maior, né, para a gente abrigar ali a nossa bagagem e viajar com mais conforto. E nos entregaram um modelo hatch, e na verdade a gente se recusou a receber, e isso gerou uma discussão cansativa, né? Ora bolas, a gente contratou um modelo e está recebendo o outro, né? Eles alegavam que a tarifa que a gente pagou não era compatível com o carro sedã, mas isso não era problema nosso, né? Afinal de contas, né, eles que fizeram o negócio, assim, foram as condições oferecidas, né, para o aluguel, e, enfim, depois de muita discussão e aborrecimento de perder algum tempo precioso, né, a gente partiu. Você vai pegar a BR-010, né, que é Belém-Brasília, uma estrada que está, uma BR muito longa, né, cerca de 2.000 quilômetros, e você vai fazer cerca de 475 quilômetros, né, até Alto Paraíso de Goiás, né. Depois eu falo um pouquinho sobre essa cidade. É uma viagem muito tranquila, a estrada é ótima, está em boas condições, só não é entediante porque chega mais ou menos ali na altura do quilômetro 250 em diante, você começa a se deparar com paisagens absolutamente incríveis, né, que já são as paisagens da Chapada, né, da região, né, pedras imensas, uma perspectiva assim, meio de um certo deserto, né, é incrível. Então, assim, a viagem não tem muito mistério, vale a pena alugar o carro, não só para o percurso até lá, né, mas pelo fato de você, naquela região, você vai precisar de carro, né. Nada é muito perto, então eu não consigo imaginar que tipo de turismo de qualidade vai se fazer na região sem carro, né. É verdade que você vai poder contratar empresas, né, que vão fazer esses translados, vai te levar daqui para ali, mas isso você vai colocar na tua conta, talvez não saia barato, né? Pelo menos na nossa experiência na Chapada Diamantina, para onde a gente foi também, né? Chapada Diamantina a gente foi de carro também, mas a gente foi em uma agência e a gente viu que os preços eram bastante altos, né? Agora o aluguel de carro foi uma coisa muito tranquila, apesar desse início desagradável. O que fazer na região, né? Eu já antecipei um pouco essa conversa antes, né? Isso depende naturalmente do teu perfil de viajante, né? Se você é um viajante mais arrojado e tem preparo físico para ser arrojado, você vai encontrar uma chapada que vai te receber, te acolher de braços abertos. Se você é um viajante, enfim, mais recolhido e mais sossegado, vai também encontrar a chapada que te quer, que te merece, né? Então, assim, com relação a perfil, isso enfim, há lugar para todo mundo na Chapada, né? Uma coisa que a gente podia lembrar é que a região, ela é uma região bastante grande, né? A gente está falando de cerca de 20.000 quilômetros quadrados, né? E tem ali um conjunto de municípios nessa grande região. E a gente se dirigiu para aquele município que é conhecido, se vocês fizerem pesquisa na internet, olharem a experiência de outros viajantes, vocês vão ouvir o nome de Alto Paraíso de Goiás como a cidade em que teria a melhor infraestrutura local para receber os visitantes, né? Além de Alto Paraíso, você tem outras cidades menores, né, como Cavalcante e também São Jorge, né? Que são municípios, a gente visitou, realmente assim, bastante precários, né? São Jorge, inclusive, é quase um vilarejo, né? E ele recebe um perfil de viajante muito peculiar, que é vamos resumir assim, o tipo bicho grilo, né? Então a quantidade de galera assim, meio bicho grilo é bastante importante em São Jorge, mas nos demais municípios você também encontra, né? Essa é uma característica, digamos assim, de determinado perfil de visitante da Chapada, né? Pessoal que vai para, enfim, curtir o disco voador, as pedras, a pirâmide, esse tipo de coisa, né? Nada contra, não estou fazendo uma crítica, é um perfil, né? Não é muito a minha onda, nem a onda da minha família, mas
A galera vai lá para curtir, o importante é ser feliz. Agora, se você está querendo um pouco mais de conforto na sua estadia, né? Já vou dizer o que eu estou chamando de conforto. O teu lugar realmente é Alto Paraíso. Na nossa experiência é Alto Paraíso de Goiás. Nós ficamos num albergue dessa rede internacional de albergues, né? Um site bacaninha e tal. E eu preciso reconhecer que, olha, a experiência no albergue, ela se resume da seguinte maneira. O pessoal que nos acolheu lá, os donos do albergue, são pessoas incríveis, assim, porra, mó barato a galera, assim, fazendo tudo para te agradar, para te receber bem. Mas o problema é que o albergue ele tem limites, assim, de infraestrutura, né? A gente ficou numa espécie de casinhas, né? Que de dia o calor era assim, bastante desagradável e detalhe, nós fomos em julho e à noite a temperatura cai muito e era muito frio, né? Fora o banheiro que não funcionava bem, enfim. Mas a notícia boa é que andando pela cidade a gente viu que tem uma certa, entre aspas, tá certo? Uma certa rede hoteleira, né? Ou seja, a gente viu hotéis em melhores condições do que aquele que a gente se abrigou, né? Que nem hotel era um albergue. Então a gente, por exemplo, viu no centro da cidade, chegamos a visitar um hotel chamado Hotel Chapada, né? Chapada com 2 P's, né? Que eu achei incrível, o dono nos recebeu, assim, super bacana, esse, em melhores condições para você se abrigar, né? Então tem que ver essas coisas, né? Você ficando em Alto Paraíso de Goiás, você vai ter restaurante, tem uma rua, né? Uma rua principal que tem restaurantes e você vai comer melhor, eventualmente está em outros lugares, em outras cidades, né? Com relação às atrações, não tem jeito, assim, em qualquer lugar que você se instale, você vai precisar de veículo. Né? Ou você vai com o teu carro, como eu já chamei a atenção, com o teu carro, ou você aluga um carro, ou você vai ter que alugar a parte de agências locais, né, serviços para te levar às atrações. Né? Não há mínima possibilidade zero de você fazer passeios a pé na região. Né? Vai ter que fazer uso do veículo. Quando ir? Né? Eu vou responder essa pergunta de 2 maneiras. Primeiro, para a gente pensar quando é que você deve se dirigir à Chapada dos Veadeiros. Né? Olha, a nossa experiência, né, conversando com as pessoas lá, como eu já disse, nós fomos no inverno, no mês de julho, quando a região é menos procurada. Né? Predomina um pouco a seca, né? Nós fomos testemunhas, por exemplo, nós fizemos a trilha da Janela do Abismo, né? Como eu já disse, é uma trilha bastante longa, e essa trilha ela deveria ter sido refrescada ao longo do caminho a partir de, pelo menos que eu me lembre, 2 cachoeiras que a gente deveria se deparar. Estavam secas, né? Em julho elas não tinha água nenhuma, né? Então uma coisa inusitada que aconteceu foi a água acabou no caminho, né? Só na ida a água já acabou, na volta eu voltei, enfim, sedento, né? E não é só uma questão de sede ou não ter sede, mas é também da própria paisagem, né? A paisagem está mais seca, né? Não tem cachoeira, né? Então esse é um ponto que se deve considerar, né? Ele tem uma vantagem também, né? Porque também tem menos pessoas andando na região, né? Então o turismo, a atividade turística deve ficar mais agradável, né? Você tem condições de frequentar as atrações sem ter aquelas multidões, né? Que às vezes tornam a coisa um pouco chata, né? A gente precisa reconhecer isso. E certamente os preços, né? É aquela velha coisa da demanda, né? Se tem menos gente na região, é provável que os preços também caiam um pouquinho, né? E o contrário seja verdadeiro, né? Quando está muito cheio, com muita gente, muita demanda, os preços devem subir, né? Esse deve ser um cenário muito forte para o final do ano, né? No meio do final de dezembro, janeiro, enfim, no grande período de férias, né? No nosso país, a região parece que é bastante exuberante, né? As águas estão vigorosas, mas você vai ter que lidar com essa dificuldade com as questões que envolvem multidões, né? Desde a estadia a todo o percurso, engarrafamentos e essa coisa toda. Nós fomos aí, um segundo sentido da palavra quando ir, né? Que eu queria comentar,
é quando visitar as atrações, né? Algumas atrações são muito populares, né? Uma delas, assim, uma das mais conhecidas, digita no Google, é o Vale da Lua, né? Que é uma atração tranquila de ser visitada, ela fica perto de Alto Paraíso de Goiás, como eu disse, o principal centro acolhedor dos visitantes na região. Então você vai estar lá, é uma estradinha que se vai com tranquilidade, sem perrengue, né? Nós chegamos antes de 8 horas da manhã, ou em torno disso, e encontramos um lugar legal para, enfim, o Vale, né, da Lua é um conjunto de pedras, tem esse nome porque faz lembrar uma paisagem lunar, e a água vai descendo pelas pedras e faz uma cachoeira com uma piscina natural, né? Nós chegamos, tinha poucas pessoas, né? Cara, sei lá, acho que 30 minutos ou 40 minutos depois, sei lá, eu tive a impressão que chegaram 2 ônibus ou uma coisa do tipo. E a região ficou impossível, né? Não tinha como, né? Inclusive todo tipo de barbaridade, né? É proibido você saltar de pedras na piscina, e tinha gente não só saltando como dando cambalhota, enfim, aí virou uma farra de qualquer coisa. Eu resolvi picar mula e entrei no carro e fui para outro lugar. Então tem que pensar essas coisas, assim, determinados passeios, né, sobretudo os mais populares, né, é preciso que você vá bem cedo, né, porque senão, cara, vira esse negócio, né. Os mais duros, né, aqueles mais difíceis, né, a concorrência é menor, né. Então, para você ter uma ideia, a Janela do Abismo, eu estou tentando me lembrar, a gente não se deparou com ninguém. Né, o que é um outro tipo de problema, né? Se você tem algum, sei lá, um machucado, alguma coisa, uma lesão, não vai poder contar com ninguém para te ajudar. E é bom que fique claro um outro ponto que eu acho que é preciso chamar a atenção. A Chapada, na verdade, ela é composta por um parque, né? Um parque nacional, é um parque público, e por um conjunto, sei lá de quantas, áreas privadas, né? As principais atrações, na nossa experiência, na verdade, estão em parques privados, né? Em propriedades privadas, não parques, mas propriedades privadas. A Janela do Abismo, que é uma atração muito importante, ela está numa propriedade privada, que a essa altura você deve ter que pagar alguma coisa em torno de 15 ou 20 reais para entrar, né? E te vira, né, cara? Tu entra e vai em frente, né? O parque não, o parque a gente foi testemunha de que ele é muito bem cuidado, sinalizado, eles tomam nota de quem entra, ele procura saber para que lugar você vai. Então, enfim, há um certo controle, né, com a finalidade de manter a segurança sua, né, e do funcionamento geral do parque, né. Nas áreas privadas, não somos testemunhas de nada parecido com isso, né. Você paga para entrar e depois se vira, né. Agora, como eu disse, né, uma parte importante das atrações estão nessas propriedades privadas. Você provavelmente uma palavra de chamar a atenção para alguns cuidados, né? De alguma coisa que eu já sinalizei ao longo do vídeo, né? Cuidado com os serviços que você vai contratar, né? Ou seja, se você for alugar um carro, né, tem que ter atenção para a empresa que você vai contratar, né? Cuidado com a estadia, né? É preciso que você, enfim, esteja num lugar minimamente, na nossa perspectiva, confortável, né? Porque o lugar exige muito fisicamente das pessoas, você precisa estar num lugar que depois descanse, né? Mesmo que você não queira fazer as atrações mais puxadas, né? Vai ter que se mexer, né? É um lugar para se mexer, não é um lugar para você ficar parado contemplando a paisagem, você se mistura a paisagem, né? É preciso ter muito cuidado com as trilhas, né? Sobretudo, como eu já chamei, nas áreas privadas, né? Porque a gente notou que não tem assistência, né? Se você for durante o inverno, como a gente foi, muito cuidado com água, ou melhor, com a falta d'água, né? Porque, como eu disse, é um período de seca, né? E a vegetação é muito rasteira, você pega muito sol e você tem que tomar cuidado com a questão da hidratação ou da desidratação, né? Então, você ter água suficiente para você se abastecer durante o percurso é uma coisa que precisa ser levada a sério. Você precisa estar com chapéu para te proteger um pouco do sol. Se você puder usar aquela tipo de vestimenta que também tem filtro solar e protege do sol, é aconselhável.
enfim, protetor solar e esse tipo de coisa, né? É claro que um calçado adequado para caminhada, esse tipo de coisa, porque ele precisa ser levado a sério na região. Gostou do vídeo? Então já deixa seu like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e até o próximo voo!